torcedor do Santos deve ter a confiança de que você vai chegar perto do seu auge nesse próximo ano se você foi tão abaixo nos últimos 3. Gabigol, você está chegando no Santos. O maior rival do Santos é o Corinthians. Você vestiu a camisa do Corinthians num churrasco. Você defendia o Flamengo e vestiu a camisa do Corinthians. Você acha que isso pode pesar para o torcedor santista? Tinha tanta pergunta. Gabigol, você provocou a torcida do Santos em muitos momentos. Por quê? Mas não, só pergunta positiva. Isso me desagrada. Principalmente pelo rendimento dele. Pelo rendimento dele. Que tá mal há 3 anos e ninguém falou sobre isso. Parecia que estava chegando no Santos o Gabigol de 2019. Essa é a verdade. Parecia que ele tinha saído da final da Libertadores contra o River Plate, onde ele fez 2 gols. O Santos chegou, Gabigol, vem pra cá. E ele foi. E não, ele foi empurrado pelo Cruzeiro. Empurrado. O Cruzeiro aceitou uma proposta de continuar pagando metade do salário do Gabigol. Ou seja, tava louco para se livrar de um cara que estava custando, as pessoas falam 2,5 milhões, ele estava custando 3,5 milhões por mês pro Cruzeiro. Porque tem luva ainda. 2,5 milhões era o salário. Ainda tinha mais lá 1 milhãozinho de luva que ele ganhou porque ele saiu do Flamengo livre no mercado. Então, de todos esses assuntos que eu falei, só se falou que estava de volta a casa. Ah, como é que você tá? Voltando pro Santos. Ah, você quer ajudar o Neymar a ir pra Copa do Mundo. Ah, você vai comemorar gol contra o Flamengo. Mas não teve pra mim, não tiveram perguntas para colocar o Gabigol contra a parede. Ó, você tá voltando, meu amigo, mas você tem que jogar futebol. Porque nos últimos 3 anos você ganhou muito dinheiro e jogou pouca bola. E aí chega o Gabigol, Mauro César Pereira, agora que a gente está voltando para a rádio, eu vou te perguntar, que eu não queria te cortar no meio, de volta à Rádio Jovem Pan. Mauro César Pereira, chega um Gabigol ao Santos que não joga nada há 3 anos, que perdeu um pênalti patético que daria a classificação para o Cruzeiro para a final da Copa do Brasil, e que depois disso ele foi dar entrevistinha em podcast. Porra, o cara perde um pênalti de forma patética e num jogo decisivo, e depois de 2 dias ele vai pra resenhazinha com os amiguinhos dele, de trancinha, óculos escuros. Eu acho isso ridículo. Pode falar o que quiser. Eu acho ridículo. Agora, Mauro, chega com pompas e diz: por que um passo atrás se eu estou voltando pro maior time da terra, Mauro César Pereira? O que você achou da volta do Gabigol pro Santos, se foi um bom investimento do Santos, pagando metade do salário, e dessa volta do Gabigol chegando, tirando onda, dizendo que vai comemorar gol, mas sem falar desses últimos anos que foram muito abaixo do esperado, Mauro? Muito sincero, eu não acho rigorosamente nada. Para mim é totalmente irrelevante. Irrelevante. O jogador há 3 anos sem jogar bom futebol, caro, que o clube que o contratou, sabe-se lá por quê, tenta se livrar dele a ponto de pagar metade do salário. Eu não entendo é o Santos. Onde que o Santos quer parar com isso, né? Sinceramente, não consigo entender para onde quer chegar o Santos Futebol Clube com isso. Realmente, assim, eu acho que até o destaque dado na mídia eu acho muito desproporcional à relevância atual do atleta. Eu nem vi esse negócio aí. Eu perdi um minuto vendo isso. Se eu vou perder meu tempo vendo a apresentação de Gabriel Barbosa no Santos, tem uma coisa mais importante para fazer, né? Pelo amor de Deus. Nem sei como é que foi esse negócio das perguntas. Não vi, não tenho a menor curiosidade de ver, sinceramente. Mauro. Fala a verdade, né? Eu menti aqui? Não vejo, não interessa. Eu seleciono as coisas mais interessantes para ver. Aliás, ótimos jogos da Premier League que a gente tem visto nesse final de semana, nesse começo de semana. O campeonato italiano tá bom pra caramba. O Piperno, que acompanha sempre com muita atenção o futebol da Itália, pô, tá ótimo, né? Troca de liderança, o Milan sob liderança, aí o Napoli encosta, a Inter passa à frente. Tem tanta coisa legal no futebol para ficar vendo entrevista coletiva de jogador falando aquelas mesmas coisas. Não, tem mais o que fazer. Ora, Mauro, mas até isso, né? Até isso, o fato de você dizer que eu vou ficar vendo coletiva do Gabigol, mostra que ele perdeu muito do peso, né? Por que você acha que o Gabigol... Você liga essa queda do Gabigol, porque eu já usei a palavra até decadência pro Gabigol.
né? Não por voltar para o Santos. Os idiotas às vezes querem mudar a palavra dos outros. Claro que voltar para o Santos não é a decadência. A decadência é o Flamengo não querer mantê-lo, sendo ele um ídolo da torcida do Flamengo, sendo jovem ainda. A decadência é o Cruzeiro empurrá-lo para o Santos, depois de pagar uma fortuna por ele. A decadência é, nos últimos 3 anos ele não está jogando nada. Ele perdeu um pênalti decisivo da forma patética como perdeu. Agora, ao que você acha que se deve isso, Mauro? Seria, para mim, é pela arrogância do Gabigol. É arrogância, ele é prepotente, ele não tem os pés no chão. Ele não sabe enxergar que ele está numa má fase. E você? Por que você acha, Mauro, que você mesmo disse, eu não tenho vontade de ver a coletiva dele, mas até 4 anos atrás, todo mundo queria saber o que o Gabigol estava falando. Era o principal nome no futebol brasileiro. Ao que você acha que se deve isso, Mauro? Não está jogando nada há um tempão, é. Só isso, ele perdeu a relevância. Quando você começa a jogar mal, você perde a relevância, né? Por exemplo, ele vai jogar com o Neymar. Há alguns anos, qualquer coisa que o Neymar falasse ou fizesse tinha repercussão internacional. Hoje não tem. Repercute mais aqui no Brasil. Lá fora menos. Por quê? Ele não está mais no Barcelona. Ele não está mais no PSG. Ele está no Brasil, está no Santos. E não é porque é o Santos. Ele está no clube brasileiro. Jogando um campeonato que é menos visto, que é o Campeonato Brasileiro. Estava lutando contra rebaixamento. Uma década antes ele era campeão europeu. Então qualquer ato do Neymar, qualquer jogada, qualquer fala dele tinha uma repercussão maior. O Gabriel, quando estava em cima, ganhando, fazendo gol, jogando bem, ele era questionado porque não era convocado, aquela coisa toda. Hoje em dia, não mais. Por quê? Porque ele não tem jogado bem há muito tempo. São 3 anos jogando mal. 3 anos no banco de reservas. Então, evidentemente, tem menos relevância e desperta menos interesse. É bizarro, né, Piperno? É bizarro, com tão pouco tempo, uma dupla Gabigol e Neymar não ser vista como uma das principais duplas do Brasil, porque eu acho o seguinte, eu acho que o Neymar já tá mais velho. O Gabigol, eu critico muito, eu acho que ele é arrogante, eu acho que ele não tem os pés no chão, eu acho que ele tá numa fase ruim, mas eu não consigo dizer, é impossível o Gabigol voltar a ter uma boa fase, porque ele é jovem. O Gabigol tem 27 anos, se eu não me engano. Ele é jovem. Ou seja, para mim, se o Gabigol botar pezinho no chão, abaixar o narizinho dele, que é sempre em pé e arrogante, se ele botar o pé no chão e ele pensar, cara, porque o medo é esse, é o jogador que gosta de ser celebridade, aí vai estar em Santos com o Neymar, casado com a irmã do Neymar, popstar, trancinho, óculosinho escuro, lá no podcast dos amiguinhos dele. Isso, aí as pessoas dizem, pilhado, qual o problema? Não tem problema, se o cara estiver no auge. Agora, se o cara tá lá embaixo, no fundo do poço, e continua com uma prepotência, com uma arrogância, com estilinho, com a marra de um cara que não tá jogando nada há 3 anos, aí pra mim perde o sentido. A que se deve, Piperno, na sua opinião, essa queda do Gabigol? E outra, acredita na volta por cima dele no Santos? Eu digo aqui, tá? Eu acho a fase do Gabigol ridícula e acho que a marra dele tem que baixar. Mas eu acredito numa volta por cima. Acredito, disse isso no Cruzeiro também. E ele não deu. Eu sou sincero. Quando ele foi pro Cruzeiro, eu falei a mesma coisa. Que era jovem, que não é possível que tenha desaprendido. E não deu essa volta por cima. Agora, eu tô vendo a tua cara de deboche. Mas é sério, Piperno, o cara tem 27 anos. 29. Como que ele pode ser visto como um cara que não vai render mais? É meio bizarro, né? 29 anos. Ele tem 29, mas eu tava olhando para você com muita atenção. Você sabe por quê? Você tá me parecendo assim, falando aí do Gabigol, do Neymar e tal, a reencarnação da velhinha de Taubaté. Você é a velhinha de Taubaté do Gabigol. Só você acredita. Vale você e o Marcelo Teixeira. Parabéns. Lá de onde estiver Luiz Fernando Veríssimo, o genial criador dessa personagem, deve estar orgulhoso de você. Porque, puxa vida, há alguém ainda que acredite no Gabigol. O cara tem 29 anos, vocês acham que ele desaprendeu a jogar futebol? Eu critico, eu digo que é patético, eu digo que o Cruzeiro fez um péssimo investimento. Mas, porra, o cara desaprendeu? Não é questão de desaprender. É questão, Pilar, do cara em algum momento ter perdido o interesse,
não sei se ficou amuado e tal, chateadinho, porque perdeu espaço e tal, e não consegue mais se recuperar. Quer dizer, ele não está mais mentalmente preparado para jogar futebol em alto nível. É difícil virar a chave. Não é assim, no instalar de Deus, o cara... então a partir de agora eu vou fazer tudo de novo. Vejam, o Ronaldinho Gaúcho, que foi infinitamente mais jogador que ele, teve como última temporada em altíssimo nível, temporada 2005-06, 20 anos atrás. O último grande jogo dele pelo Barcelona foi a primeira semifinal daquela Champions. Aí o Barcelona ganhou com o gol do Belletti. Lá ele já não jogou bem aquela final. Fez uma Copa do Mundo que foi um fiasco. Foi para o Milan, jogou muito mal. E depois ficou perambulando por aí. Teve lá um brilhareco ou outro, especialmente no Atlético Mineiro. Mas foi muito pouco para aquilo que um jogador genial como ele tinha sido capaz de produzir. Por quê? Porque não era... Veja, é difícil recuperar o interesse, a dedicação... Com 30 anos ele estava voltando para o Brasil, o Ronaldinho. Sim, 30 anos. Exatamente, com 30 anos. Então... que um jogador de alto nível chega a bater perto dos 40, ele, em tese, teria muita lenha para queimar, pelo menos mais uma Copa do Mundo para jogar, e não aconteceu nada disso. Imagina o Gabigol, que já não era um jogador tão genial. Vejam, o Gabigol, se a gente parar para pensar, de fato, fazer uma análise muito criteriosa e tal do que foi a carreira dele, ele teve um ótimo período em 15 e 16, quando ele surgiu no Santos. Chegou prematuramente à seleção brasileira, por sinal, ainda com o Tite, né? No momento em que ele era atacante de lado, né? O Santos tinha o ataque Gabigol, Ricardo Oliveira, Giovani ou Marquinhos Gabriel. Depois disso, ele foi para a Inter de Milão, fracassou, fez um gol jogando pela Inter no jogo contra o Bari. Depois foi emprestado ao Benfica, fez mais um gol lá na Taça de Portugal contra a Olhanense. Voltou, aí ele jogou uma grande temporada 18 pelo Santos e foi super ídolo do Flamengo 19, 20, 21, 22. Ou seja, 5 grandes anos em sequência. Só que depois disso ele não joga mais nada há 3. Nesses últimos 3 anos, o que ele tem de memorável foi um jogo, a primeira final de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e só. Quer dizer, nós estamos querendo imaginar, projetar a recuperação de um jogador que há 3 anos não faz praticamente nada, a não ser se tornar notícia por problemas extracampo. É o dia que usou a camisa do Corinthians, é o dia que não fez o exame antidoping, esse tipo de coisa. Ou seja, ele não ele virou um popstar, virou lá um influencer da bola e tal, sem jogar futebol. Então, tema lá de rap, né? Enfim, teve até o dia lá que me xingaram por conta disso aí e tal. Mas, ou seja, qual é a esperança que ele pode dar a esse torcedor do Santos de algum dia provocar uma ressurreição futebolística? Eu acho que praticamente nenhuma. Tomara que eu queime a língua e ele faça 30 gols no Campeonato Brasileiro, mas eu duvido que isso vai acontecer e te parabenizo mais uma vez por ser a velhinha de Taubaté do Gabigol. Não é velhinha de Taubaté. O negócio é que o Gabigol, como você disse, ele teve 5 anos de auge também. Esse cara sabe fazer gol. Esse cara é frio, esse cara é decisivo. Eu digo, por tudo que a gente viu dele também em 2019, em 2020, quando ele botou a bola debaixo do braço para decidir o Campeonato Brasileiro. Agora, realmente, para mim, Bruno, é muito mais pela arrogância. É muito mais pela prepotência. Eu acho que ele começou a se achar acima do bem e do mal, sendo um bom jogador. Nem craque o Gabigol nunca foi. Ele é um bom jogador, que sabe fazer gol e que é decisivo. Que não tem medo de decidir. Agora, de repente, o cara é tirado como nada. Como nada. Você vê, o Pipero tá me chamando de velhinha de Taubaté, por acreditar no Gabigol. O Mauro César Pereira nem quis falar sobre o assunto, que ele falou, não me interessa. Nem vi essa coletiva do Gabigol, um jogador que não tem peso hoje em dia. Há pouco tempo esse cara era o grande nome do futebol brasileiro. Era a comemoraçãozinha dele. Toma, 2019, ia disputar jogos na casa dos rivais e a garotada pedia camisa pro Gabigol. E hoje ele está sendo tirado como nada por muita gente. É meio assustador, Bruno.
Queda de desempenho bem relevante aí em pouco tempo. Isso aconteceu com ele. Tem outros exemplos aí, né? O Piperno citou Ronaldinho, né? Um gênio. Tem um cara que jogou muita bola lá fora, que também despencou rapidamente, foi o Eden Hazard. Lembrando de um exemplo, claro, o belga, que jogou no Chelsea, no Real Madrid também, de uma hora para outra despencou. É difícil saber o que aconteceu com ele, né? E não é físico, porque ele é novo e não machucou. É alguma coisa na parte mental que talvez nem ele saiba, de não conseguir mais ter o mesmo foco, a mesma concentração, mesma dedicação. E é difícil reverter isso. Não é uma coisa, não acredito que seja uma coisa, agora eu não quero jogar, não, agora eu quero. Não, isso aí, não vejo. Isso aí pode acontecer um jogo ou outro, não 3 anos, né? Uma coisa, hoje, essa semana eu não tô legal, beleza, mas isso é muito curto prazo. A longo prazo, como é o caso dele, já não é uma coisa que eu imagino que dependa dele. Não, agora eu vou jogar. Não é assim, né? O ser humano não funciona assim. O cara ficar por 3 anos, o cara, não, eu não quero mais, agora eu quero. Não é uma coisa que nem ele talvez saiba entender, saiba explicar, saiba como resolver. E ele vai ter outra oportunidade agora. E talvez o que a gente veja do Gabigol até o fim da carreira dele seja um jogador que de vez em quando vai fazer um gol, vai ajudar. Ano passado, bem ou mal, ele fez 13 gols, mas em nenhum momento ele ameaçou a posição do Caio Jorge. Ele provavelmente vai fazer os seus gols no Santos. Talvez ele chegue a algo próximo de 10 gols no ano, que é uma coisa muito abaixo do que ele já fez, principalmente nos tempos do Flamengo. Então, é provável, é possível que a nova realidade dele seja essa, né? De um jogador que de vez em quando vai te entregar, vai fazer gol, mas não vai fazer com a mesma frequência que já fez, vai ter um ou outro bom momento. A questão é que ele ainda é visto por algumas pessoas, e o salário que ele tem mostra isso, como um cara que vem para ser uma estrela. E eu acho que isso não vai ser mais. Ele tem um contrato muito bom com o Cruzeiro, não é nem com o Santos. O Santos vai participar disso agora esse ano. Mas ele tem um contrato que o garante uma altíssima remuneração por mais 3 anos. Mas eu não tenho muita esperança assim o Gabigol vai ser o artilheiro do país no ano. Isso não. Ele pode ajudar o Santos em alguns momentos. O Santos não tem um centroavante confiável. Tiquinho não foi, Lautaro Dias nem conseguiria ser. O David Washington voltou e não foi, já foi embora de novo. Então ele pode ser melhor que esses caras, mas não quer dizer que vai ser muito melhor, que vai ser aquele cara que vai fazer 20, 25, 30 gols no ano. Isso eu acho muito difícil que aconteça de novo. E o Gabigol, ele chegou, muitas vezes ele falou, e isso é meio preocupante, essa babação do Neymar, né? Porque ele é casado com a irmã do Neymar, aí ele diz que voltou, vai estar perto da família, dos pais, também a esposa dele, a Rafaela, em Santos, que tem o Neymar e que ele quer ajudar o Neymar a chegar na Copa. Gente, vamos lá. Ele tem que querer se ajudar. Fica essa babação. Primeira coisa, ele tem que querer se ajudar. Não é o Neymar a chegar na Copa que ele tem que querer ajudar. Ontem mesmo, eu falei com uma fonte bem forte, que tem contato bem forte na CBF, e eu ainda perguntei, né? Eu estava falando sobre outros assuntos, eu perguntei, cara, Neymar, vocês acham que o Neymar tem chance, pelo Ancelotti, pelo que vocês falam com o Ancelotti, vocês acham que tem chance? E a resposta foi, cara, tem que partir do Neymar. Tem que partir do Neymar. Primeiro, o Neymar tem que buscar uma conversa com o Ancelotti. Primeira coisa, tem que buscar uma conversa com o Ancelotti. O Neymar tem que mostrar querer. Neymar tem que mostrar querer. O que é mostrar querer? Estar bem fisicamente. E claro que eles avaliam o comportamento do Neymar fora do campo, né? Será que o Neymar está querendo realmente? Só que aí eu perguntei, mas é visto lá dentro como difícil, impossível, acha que vai, acha que não vai? A resposta foi, hoje tá mais para não. Hoje tá mais para não. Mas tudo indica que vai ter uma conversa dele com o Ancelotti. Mas se antes o Neymar mandava na seleção, hoje está longe disso acontecer. Isso foi falar, está longe disso acontecer. O Neymar não manda na seleção hoje. Hoje a seleção tem ordem. Hoje o Ancelotti não deixa jogador nenhum mandar na seleção brasileira. Então, aí o Gabigol quer falar de Neymar sem nem falar dele. Eu até vi ontem, né?
eu até mandei pro Kaique, que o Neymar fez uma postagem. Você pode colocar aí, Kaique? É meio surreal, até. É até meio surreal. Se o Kaique puder botar... Olha isso. O Neymar postou isso aí ontem nas redes sociais dele. Sonhos podem se tornar realidade. Aí é ele com o Batmóvel dele, com um avião, um jatinho surreal, helicóptero. Tipo, tudo isso o cara tem direito de ter mesmo. Foi pelo sucesso dele. Agora, o Gabigol ficar falando que quer ajudar o Neymar a chegar na Copa sem nem se preocupar com dele, por isso que eu falo, cadê o repórter ali para dizer, ô Gabigol, você tá falando em ajudar o Neymar a chegar para a Copa, mas e se ajudar? O que você pode fazer para se ajudar? Para você voltar a jogar bola, coisa que você não tem feito muito há 3 anos. Mas não foi nada perguntado da fase dele. Mauro, você falou, né, dessa dupla Gabigol e Neymar. Agora, o que ele falou muito, que ele chamou muito a atenção, quero ajudar o Neymar a chegar na Copa. O Gabigol hoje é um atacante que pode ajudar alguém a chegar em seleção brasileira ou pode até atrapalhar pela fase que vive? Por que eu digo isso? Se ele for o Gabigol 60% do que foi em 2019, ele pode ajudar o Neymar. Porque o Neymar pode dar umas assistências, ele pode fazer muito gol, ele pode dar assistência, como ele dava pro Bruno Henrique, pode dar pro Neymar ou não. Hoje você acha que pode até atrapalhar. E outra, essa relação Gabigol e Neymar, né, que tem a irmã, família, resenha, você acha que tem tudo para ser sucesso ou mico no Santos no desse ano? Você sabia que teve uma mega da virada e teve um grupo de 18 pessoas que os caras ganharam um bolão e teve um cara que não foi buscar o dinheiro. Pô. Um dos ganhadores não foi buscar, são 10 milhões, né? Que eram 180, né? Aí dividindo por 18, dava 10 milhões para cada um. 10 milhões de reais. Isso dá o quê? Dá 1.300.000 euros, algo em torno disso, né? 1.400.000 euros. É uma bela grana, o cara não foi buscar. Eu acho isso muito mais curioso e interessante do que a vida pessoal desses jogadores. E essa pergunta que você me fez é uma brincadeira, né? Se o Gabriel pode... Eu acho que ele não desperta mais o interesse do torcedor como no passado. O torcedor do Santos mesmo, eu duvido que ele esteja, assim, empolgado, animado. Ele pode, assim, aquele modelo, modo velhinha de Taubaté, né? Sim. Esse tá assim, não, o Gabriel vai jogar como jogou no Flamengo em 19, ou até melhor. Mas o cara minimamente realista, que entende de futebol, eu acredito que o torcedor do Santos entenda de futebol, claro. Ele vai pensar, cara... Está 3 anos que não está na reserva. Ele ficou no banco com 5 técnicos diferentes em 2 clubes distintos. A última aparição dele pelo Cruzeiro, no futebol, foi perdendo o pênalti que poderia ter eliminado o Corinthians e levado o Cruzeiro à final da Copa do Brasil. E ele é um especialista, ou era, em pênaltis. Aliás, agora não vai bater mais, quem vai bater é o Neymar, né? Creio eu, a não ser quando o Neymar não estiver em campo. E ele sim. Mas ele perdeu, infelizmente ele perdeu muita relevância, o futebol dele caiu muito, então não acho relevante, sinceramente. Não acho relevante, não. Sobre isso, né, Piperno, que o Mauro falou do pênalti, que realmente foi aí o último feito dele no futebol brasileiro, né, foi aquele pênalti patético. Depois ele vai lá e vai para um podcast. Né? Aí vai pro podcast, parece que chegou o campeão da Copa do Brasil no podcast. Porque ele chega de trancinha, óculos escuro, visual, tipo, cheguei para comemorar a Copa do Brasil. Aí a gente fala muito do Neymar, né? Não sei se tem uma gestão por trás, muitas vezes quem tá ao redor atrapalha, mas tem que falar isso do Gabigol também, Piperno. O cara perdeu o pênalti decisivo. Como é que o torcedor do Cruzeiro não se sentiu quando o cara não cancela a ida para um podcast, pô? O que ele vai falar? O torcedor do Cruzeiro deve ter pensado assim, o que esse cara vai querer falar depois, esse cara, porque eu não posso falar os adjetivos que o torcedor do Cruzeiro deve ter pensado, né? O que esse cara vai querer falar num podcast depois do papelão que ele fez? E falou cheio de marra, falou sobre vários assuntos. Parece que ele não tem noção da realidade. Parece que ele não tem noção da fase atual dele, Piperno.
Não, porque nos últimos tempos, especialmente nesses 3 anos, ele tem se dedicado muito mais a se tornar um influencer, um personagem de redes sociais do que propriamente um jogador de bola. Ele tá me parecendo muito, e a gente há pouco citava aqui o campeonato italiano, ele tá me parecendo muito o Balotelli naquela fase final de carreira. Eu nem sei se ainda joga, né? O Balotelli, que surgiu muito bem, né? Uma grande esperança aí, né, do futebol italiano, que tem dificuldades notórias, principalmente nesses últimos anos, para revelar atacantes. Aí surge lá o Balotelli, até tirava a camisa e também fazia lá uns gestos lá com o Buc e tal, né? Tinha até essa similaridade aí, né? E o Balotelli foi definhando. Aí jogou nos últimos tempos no Brescia, jogou em times menores e tal. E é um pouco do que acontece com o Gabigol. Porque o Bruno falou dos 13 gols que ele marcou na temporada passada, e já que você citou pilhada coletiva de ontem, gostaria de saber se alguém comparou o desempenho dele do ano passado com o do Guilherme. Porque o Guilherme era, mas assim, exorcizado por parte da torcida do Santos. Fez 14. O Guilherme fez um gol a mais que o Gabigol. E olha, o Guilherme é baratinho. Ele batia pênalti, né? Hã? O Guilherme não batia pênalti. Exatamente, fez um gol a mais sem bater pênalti e ganhando bem menos, né? Eu não sei, talvez a relação custo-benefício do Guilherme tenha sido até um pouco melhor para o Santos do que foi a do Gabigol lá para o Cruzeiro. Eu também acho o Gabigol um personagem cada vez mais desinteressante e vive desse tipo de coisa, né? Então, a primeira coletiva, e tal, vai lá um monte de gente ouvir o que ele tem para dizer e tal, com perguntas muitas vezes bajuladoras e tal, mas quando a bola começar a rolar, que é o que de fato vale, eu continuo duvidando que ele ainda tenha alguma coisa a entregar para o Santos. A gente vai mostrar aqui, né, que o Mauro citou, eu também citei quando a gente começou a falar sobre o assunto. O Gabigol, ele levou uma enquadrada. Isso é o tipo de coisa que só acontece no Brasil. Só acontece no Brasil, a gente tem que ser sincero, né? Ele levou uma enquadrada ali de um integrante da torcida do Santos, da organizada do Santos. Ele está sendo apresentado, aí alguém fala, agora entra aí o pessoal da torcida organizada do Santos. Foram entrar para dar o boné, para dar uma camisa, e o cara dá uma enquadrada nele, a gente até botou a legenda, porque não dá para entender direito, mas é meio que assim, muita gente não queria você aqui não, hein? E a gente comprou teu barulho, então se liga. E o cara apontando o dedo pro Gabigol, vamos ver aí, e aí eu quero saber também do Bruno e do Piperno o que eles acharam disso, que o Mauro falou já. Vamos ver aí essa cena que ficou meio constrangedora pro Gabigol. Ele dá um sorriso meio amarelo ali, mas meio puto com a situação. Vamos colocar aí na tela, Kaique. Torcida jovem do Santos, agora a sangue jovem, marcando presença na apresentação oficial do Gabriel Barbosa. Eu espero aí que tu... Não, nós estamos aqui, é nóis, estamos juntos. É nóis, estamos juntos. É nóis. Tá junto, tá ligado? É nóis. É nóis, estamos juntos. Bora. É nóis. Não quer deixar a mão, nós só quer que ele junto. Onde? Ali tem. Canta ali também. Lá no azul lá. Valeu, muito obrigado, viu, mano? Muito obrigado. Muito obrigado, mano. Te apoiar. É nóis, tamo junto, mano. Olha aí, ó. O cara tá uma enquadrada no Gabigol no meio da coletiva. Vamos lá. Isso aí só acontece no Brasil. Absurdo. Absurdo. O jogador tá sendo apresentado e levar uma enquadrada. Agora, ficou muito constrangedor pro Gabigol, Bruno e Piperno. A apresentação do jogador não pode colocar torcedor e o cara vai lá e
tem que jogar, não pode acontecer isso. Uma coisa é no estádio, ele joga mal, a torcida vai, um ou outro xinga, ok, vai. Mas outra coisa é na apresentação, colocar os caras ali do lado dele, dar a camisa, aí o cara fala, dá uma intimidada. Não, isso aí não pode, né? Isso aí é uma coisa absurda, mas é bem comum. Isso é verdade, é bem comum. Acontece aqui toda hora e vai acontecer de novo daqui a pouco. Talvez já nessa janela tenhamos outras cenas, não só no Santos, em qualquer clube, são todos muito parecidos. Com certeza veremos mais algumas vezes esse tipo de cena aí. E Berno? Olha, eu vou falar um negócio para você. Eu não costumo ver esses eventos de apresentação de jogador e tal, mas eu tô começando a me arrepender em relação a isso. Porque quando isso acontece em clube bagunçado, clube que é uma zona, né? Como foi o Corinthians, São Paulo, Santos, né? A gente tem surpresas memoráveis. Essa, por exemplo, é uma. A do Corinthians, lembra? O Corinthians, no ano passado, chegaram a apresentar, acho que foi o Matheus, o Félix Torres, com a camisa do patrocinador errado. Lembra? Que tinha lá o patrocinador anterior. Então, são eventos que, assim, do ponto de vista do humor, eles são riquíssimos, né? Eles provocam eles geram grandes piadas. Esse é um. Para o pessoal da torcida jovem, já, né, de barba branca, já um pouco envelhecido e tal, dá aquela enquadrada, esse bagulho, nós estamos comprando o seu bagulho e tal, né? Aquela linguagem meio estranha e tal, né? Num evento institucional. Sabe, velhinhas de Taubaté, acreditando, sabe, com base em... Cara, isso não é profissional. Se você vai contratar um cara como o Gabriel, no final de 2024, olha, Gabriel, eu tenho aqui uma proposta para você. Certo. Olha, você está 2 anos na reserva do Flamengo, você não está bem, né? Seus números são baixos. Está aqui, que você apresentou. Eu tenho uma proposta realista. Não, isso é muito pouco. Então tá bom, irmão. Beleza, segue teu caminho. Isso seria profissional. Eu vou te dar uma chance aqui no Cruzeiro, que é um clube grande, né? Para você se recuperar. Mas eu te ofereço isso. Se você atingir tais metas em 2025, em 2026 eu dobro teu salário. Por exemplo, faria sentido. Metas altas, altíssimas. Se você for o Gabigol de novo, eu aumento 50%, no outro ano mais 50%. Enfim, eu posso te dar bônus por prêmio, por resultados, por títulos. Aí você está falando uma língua do profissionalismo. Agora, não, o cara foi muito bem e tal. Com base em quê, gente? Com base em quê? Cara, eu estava vendo agora também, a loucura no mundo inteiro. O Rubem Amorim foi demitido do Manchester United, ele vai levar 10 milhões de libras de indenização. 10 milhões de libras. Isso dá quase 80 milhões de reais, né? Quer dizer, é uma brincadeira. O cara da Mega Sena não foi buscar lá os 10 milhões, o Rubem Amorim vai pegar 10 milhões de libras. E já foi buscar, certamente. Está lá na fila do seguro-desemprego, com a pastinha na mão, esperando a grana lá dos ingleses. Então, assim, cara, Mauro, não é profissional isso. Só te cortar pra gente voltar pra rádio aqui, que a gente tá voltando pra rádio em 2 segundos, eu te devolvo a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio no YouTube. Mauro César Pereira falando sobre essa loucura de contratação do Gabigol pelo Cruzeiro, Mauro. Então, pois é, eu acho assim que não foi uma avaliação profissional. Porque porque, por exemplo, por que o Flamengo quer pagar tanto pelo Caio Jorge? Eu acho um exagero o valor, tá? Mas por quê? O Caio Jorge está valorizado. Ele está em alta, ele foi artilheiro do campeonato. Então, seja o Flamengo, seja um clube da Europa, seja o Palmeiras, seja qualquer clube que queira contratá-lo, ele está em alta. Então, ele vale mais. O jogador que fez 2 temporadas ruins, ele está em baixa. Então, a oferta é menor. O Flamengo ainda deu ao Gabriel uma proposta de renovação que eu nem isso faria. Falei na época aqui. Não, quero ver por quê. Com base em quê? A crendice? Vai voltar a jogar bem? Não dá. Não pode ser assim. E o Cruzeiro foi lá e fez um contrato, nem fez de 1 ano. Que fosse de 1 ano. Eu vou te pagar uma grana alta, mas é por 1 ano. Vou acreditar em você. Não deu certo, foi embora. Não, fez um contrato de quê? 3, 4 anos, sei lá quanto tempo. Que absurdo. Isso aí não é profissional. Não é profissional. Aliás, o torcedor do Cruzeiro, que fica preocupado com essa bobagem de não conseguiu contratar o Caio Jorge, o Flamengo e tal, deveria questionar essa escolha. Essa contratação feita lá atrás. E foi uma tremenda festa no Mineirão.
Mineirão cheio. Alexandre Matos falou que o Pedro Lourenço era o maior ídolo da história do clube. Lembra disso? Falou isso no microfone. Eu achava que era o Tostão, que era o Dirceu Lopes, né, que eram outros grandes jogadores, o Alex, né? Mas não, é o dono. E não está mais lá. Aí está do Santos. Aí o Gabriel vai para o Santos. Porque vai diminuir o prejuízo do Cruzeiro por um negócio mal feito. E assim, é obviamente um mau negócio. Então você contrata o jogador em baixa, o salário dele não vai ser a mesma coisa. Qualquer profissional é assim, gente. Se você está em alta, você vale mais. Se você se destaca numa empresa, a outra empresa quer contratar aquele cara, ele vai ter que oferecer mais. Agora, se o sujeito está desempregado, ele vai receber uma proposta menor, porque ele está desempregado. Ou ele trabalha numa empresa que paga menos e tudo não está muito valorizado, é um funcionário ali meio secundário. Ele pode ter uma proposta, mas não vai ter uma proposta tão maravilhosa. Então, quando você se destaca, você vai ganhar mais, propostas melhores. Quando você vem mal, isso muda. E ele vinha há 2 anos no banco. 4 técnicos no Flamengo colocaram no banco de reservas, mais o Leonardo Jardim no Cruzeiro, são 5. Então, não dá mais para dizer que o Tite não gostava dele. O Tite já encontrou ele sentado no banco. O Tite chegou no clube e encontrou ele sentado no banco. Ele era reserva com o São Paulo e foi reserva com o Vitor Pereira, também ficou no banco, chegou a ficar no banco. Com o Felipe Luiz chegou a sentar no banco também, e depois com o Leonardo Jardim. 5 técnicos, com 2 clubes, 3 temporadas. Então, assim, o Cruzeiro vai tentar diminuir o prejuízo. Mas não era para ter esse prejuízo. O correto seria uma proposta racional, em valores mais racionais, para um jogador em baixa, com uma promessa de melhorar significativamente essa remuneração, caso o jogador tivesse um bom desempenho. Aí alguém dirá assim, você está falando é teoria, na prática não é assim. Se não oferecer grana, o cara não vem. Não vem! Não vem! A mão tem que ser invertida. Quem tem que dar as cartas nessa hora é o Cruzeiro. Olha, eu sou o Cruzeiro, eu estou fortalecendo meu time e quero te dar uma chance aqui. O Flamengo não vai te oferecer mais do que isso. Eu te dou uma proposta X, que fosse o salário do Flamengo e eu prometo aumentar significativamente se você tiver resultado. Tu quer ou não quer? Ah, não. Então tá bom, irmão. Te dei uma chance. Você não quer, segue seu caminho, vamos em frente. Ele ia jogar onde? Quem mais ia oferecer isso para ele, gente? Talvez aparecesse algum outro louco aí, porque não tem cabimento nenhum. Não tem sentido, não faz sentido nenhum.